Pode não, véi. Opa, pô! Em clima de carnaval. Aqui É o que isso aqui? É aplausos. aplausos de Libras. Não. Libras, né? Libras é assim. Mas tá começando o Pode Não Vem, não é isso? O meu, o seu, o nosso... Pode não, véi! Eu sou o Cláudio Márcio. E eu sou o JF. E juntos nós formamos o Pode Não, véi! Ah, pensava que ia falar os Power Rangers. Ah, era? Era pra Pensei que a gente ia falar as Twinks. Como foi o carnaval, seu Cláudio? Olha, Jota, estourou o microfone, vou falar mais longe. Olha, Jota, o meu carnaval foi extremamente escalafobético. Foi bom? É maravilhoso. Mas o carnaval é mais pelo descanso, né? Exatamente, porque dinheiro zero. Zero. A gente se A diverte com o que categoria tem, pra né? dinheiro é zero. A gente se diverte com o que tem, né? Cara, eu gosto do carnaval por isso, porque dá pra você aproveitar os 4 dias de carnaval, dorme tarde, acorda tarde, come, faz churrasquinho, toma umas brejas, umas beras, umas cerveja. Como vocês chamam a cerveja no seu estado? A gente Estourou? Então eu vou falar de longe. Como vocês chamam a cerveja no seu estado? Aqui é cerveja mesmo, né? Que é cerveja, né? Cerveja, é. Mas por ficar dando nome pra cerveja... Bera. Breja. Breja. Bera. Bera, quem foi que falou de tomar uma bera e falou... O que é Foi isso? daquele no The Circle Brasil com o JP e uma moça lá de Curitiba que ela disse: qualquer dia te convido pra tomar uma breja. Aí ele, oxi, uma bera. Qualquer dia te convido pra tomar uma bera. Aí ele, uma beira? Ela quer chamar pra tomar uma beira? O que é beira? Porque beira lá em cima é... A beirada as da beiradas do chananha. priquito, né? Da prequita. É. Do chibio. Quem foi? Foi o JP, foi? Foi o JP Gadelha. Ah, verdade. E aquele programa não foi renovado não, né? Não, E foi bom. eu gostei muito. Tem internacionalmente ele, né? Em vários países e nações. É igual esse que tá sendo renovado que a gente assistiu. Como é o nome dele? Qual, meu patrão? Esse de humor que tem. The Low, L-O-L. LOL. L-O-L. É um programa bom, né? É um programa bom. É bonzinho. Só o da Austrália que só teve uma temporada, não foi? Foi cancelado o programa, mano. Os caras são a perturbação em pessoa. Uma dica pra quem tá ouvindo esse programa, assista o LOL da Austrália. Nós não sabemos até onde chegará as nossas vozes, mas você que nos ouve, você me ouve? Ouvo sim. Porque se vocês assistiram o brasileiro, o cara lá, o Defante que ficou de fralda, Nem se compara. nem se compara com o da Austrália, né? O Defante, ele parece uma criança comparado às perturbações dos comediantes australianos. Aham, perturbação. O cara fez uma peruca de... Primeiro, tinha um doido que fez um casaco de consolo, de dildo. Não, tudo começou com o cara levando a cabeça de porco pro programa, Isso. né? O mais sóbrio. O mais sóbrio. O mais sóbrio levou uma cabeça de porco pro programa. Que inclusive ele saiu por não ter rendido muito, né? Isso. Por passividade. Por passividade no programa, pra se ter ideia O que do levou resto do elenco. esse tipo. Depois ele ficou perdido, né? Coitado. Foi engolido. Foi engolido. pelos Porque tinha uns perturbados. 3 lá perturbados. A Aquela mulher mulher. A mulher pra mim foi a melhor que tinha. A gente não sabe. Eu não sei pronunciar o nome dos comediantes de lá. Então, pra quem ouve aí, pesquise. LOL. Qual? De Austrália. LOL Austrália. Da Austrália. É. Está na Amazon Prime. Isso, estamos Amazon, patrocina nós. A gente essa semana queria comprar caixa d'água, né? Rapaz, nós tínhamos um projeto de fazer uma piscina barata. Barata, isso. Exato. Porque piscina tá caro. Como a gente vai pra piscina por conta da água, a gente descobriu que a caixa d'água, ela consegue reter água. Exatamente. A gente ficou besta com essa E descoberta, com né? uma descoberta ainda mais fenomenal. Além de segurar a água, a caixa d'água ainda tem uma durabilidade melhor do que uma piscina de plástico. Aquela inflável. A infalível. A inflável, se viesse pra cá, ia se fuder toda, né? Exatamente, meu patrão. A caixa d'água pra gente é perfeita aqui. Perfeita. Né? Ela é feita de poliuretano, polietileno, é durabilidade de 3... E mais barata, né? É, isso. A gente Mais só não barato. comprou por quê? Porque como já tá terminando o carnaval, a gente teve a ideia num domingo de carnaval, Tava tudo fechado. tudo fechado e não vale a pena só. A gente devia ter comprado isso antes pra aproveitar sábado, domingo, segunda, terça Rapaz. e, né? Mas a gente tem que se programar pro próximo. É. Mas isso daí não ofuscou o carnaval, né? A caixa d'água foi
um projeto de cachaça que nós tivemos, muito altamente mais ou menos, Isso. né? Que não interferiu em nada nos goles. Inclusive, nesse exato momento, eu estou alcoolizado. Eu também. Fala de Pessoal, vamos falar de carnaval? Vamos falar de outra coisa. A gente nem falou da nossa vida. Vamos falar da nossa vida? Eu acordei, quando? Sábado. Aí no sábado eu fiz o que mesmo? O que foi que você fez no carnaval mesmo? No sábado. Eu podei minhas árvores. No sábado. Fiz uma muda de samambaia. Quando foi que a gente fez as compras dos goles? Na sexta-noite? Na sexta-noite. Na sexta-noite. Sexta-noite, meu patrão. Aí sábado acordamos ali por volta das 10, 11 horas. Exatamente. Aí cortamos os matos. Cortamos não. Eu cortei. Você cortou os matos, né? E à tarde foi churrasquinho. Isso. Até a noite. Até a noite. Recebemos visita de amigos. Sim, recebemos. Isso mesmo. Pronto. Esse foi o meu, o seu, o nosso Pode Não. Pode subir a letrinha. Acabou esta bosta. Não quero saber de gravar mais porra nenhuma. E essa semana no BBB, como de praxe, a gente vai falar um pouquinho, né? Vamos agora ao nosso Momento Reality. BBB. É já o comentário do BBB? Era o que era... Lembra que a gente tinha dado o nome pra esse quadro? Momento Reality. Momento Reality do Pode Não Véi. BBB. Isso. É isso mesmo? Parece que era, né? Tu já recicla pros próximos. Vou deixar isso já gravado. Aí era o que todo mundo tava esperando. Eu acho que todo mundo tava esperando por isso. O Davi ir com a Isabelle contra alguém. Era isso mesmo. Só que eu acho que o momento não era pra ir o Marcos. Ele mereceu. Porque parece que foi tudo armado, né? Foi. Porque o cara ajudou o líder a ganhar a prova. O apresentador falou isso no ao vivo. Independente do que acontecer, você vai ter um dedinho nessa fudelança aí. Você vai ter o que ele falou? Qual foi as palavras do Tadeu, tu lembra? Não, mais ou menos isso. Né? Independente do que acontecer essa semana, você vai ter um dedinho aí. Isso. Você foi importante pra liderança dele, né? Isso, exato. Aí no dia da votação, o cara eram pra ir 3 pro paredão. Teve a oportunidade de salvar o caboclo. Aí só teve 3 votados. Aí a Vanessa recebeu só um voto, como eram 4, ela foi a terceira. Ela foi pro paredão, né? O cara teve que escolher escolheu a Isabelle e na hora de salvar, salvou a Vanessa, tendo um Marco que ajudou ele a se tornar líder. A se tornar líder. Isso é pra aprender. E vai sair. Conselho da vida. Quando você vê alguém se fudendo, deixe se fuder. Quando você passar por alguém, e isso é verdade, viu? É. Faz aí uma chamada pra isso. Momento reflexão. Momento reflexão do Pode Não Véi. Isso. Quando você vê alguém se fudendo, vê alguém no chão, pise em cima e passe direto, não olhe pra trás. Preferencialmente na cabeça. Porque às vezes a pessoa, se você ajudar, vai lhe derrubar na mesma hora. Exatamente. Aplausos. Nossa. Foi forte? Profundo. Foi profundo. Deixa eu dar uma golada aqui. Não dá nome. Eu tô tomando remédio aí por isso, sabe? Eu tô tomando um chazinho dessa quentura. É, um calor desse, um chá gelado cai tão bem. E traz aí meu chá gelado do Alan. A gente... Pitu, patrocina nós. Patrocina nós, Pitu. Vamos comprar um Pitu hoje pra tomar? Oxi, Pitu é bom demais, cara. Maravilhoso, né? Uma delícia. E a Pitucola, tu lembra da Pitucola? Vingou. Eu não sei. Será que ainda existe Pitucola? Mas eu lembro que dava pra tomar uns pileque de Pitucola. Pitucola era o que? Era a Pitu com cola? A Pitu com coca e tinha um pinguinho de limão, parecia Pepsi. Pepsi Twist? Isso. A Pepsi Twist? Aham. Era, né? Era? Exato, a delícia. Será que foi pro Brasil todo isso da Pitucola? Não sei, não imagino. A Pitu chega no sul? Então, chega. 51 chega, né? Pitu chega também. Porque parece que a 51 é da Piracanjuba, né? É Piracanjuba que fala? Piracanjuba. É o quê? Como é o nome da Pitu que fica em cima? Pitu. Não, da 51. 51, Piracanjuba, né? Pirassununga. É Pirassununga. Piracininga, alguma coisa assim. Ah, tá. Mas eu acho que chega no país inteiro. Chega, Eu ia falar alguma coisa e esqueci, mano, não é? Sim, lembrei. Tem a memória afetiva que eu tenho da Pitu ainda é nos cascos de cerveja de 600 ml. Tu lembra?
Vendia pitu assim, né? Quando as pitu eram no casco de cerveja, Meu pai do céu. que era laranjinha assim. Não é que eu não me lembro. Eu não vi as pessoas tomar assim, mas eu me lembro dela em bar. Porque a gente, quando é criança, a gente. Ou eles, os botecos. Não, vendia mesmo, que vinha com rótulo e Vendia, tudo. não, era eu assim, sei, era. eu sei que vende. Mas eu me lembro de bar, porque assim, as mercearias de interior era tudo, né? Era bar, barra, mercearia, barra, Hospital barra, igreja. e barra hospital, barra igreja, barra funerária. Era, porque terça era culto de oração, na quarta já era ponto do Sim, Pai já João. tinha centro de um banda que candomblé. Vendia tudo, né? Vendia tudo. Vendia ovo solto. Tu chegou a comprar ovo solto? Ovo solto, ovo grudado, Me- ovo podre. Me dê aí 3 unidades de ovos. Unidade não, né? Me dê 3 ovos. Me deu um ovos. Por gentileza, me deu um ovos. O senhor, e as balanças, né? Aquelas balanças que tinham os pesos. Tu lembra daquelas balanças que Aquela botavam balança é tão ladrona deste mundo. É isso que eu falo. Os caras botavam o peso do lado e o dedo no outro. Pega ali 1 quilo de salame. Comprava 1 quilo de salame, chegava em casa com 600 gramas, o restante era de peso da munheca. E olha lá, se não era os 300 ali, viu? Olha a finurinha do salame. Era muito roubado aquele povo. E o povo fez dinheiro. Muita gente vivia disso. O povo vivia de barracão, né? Dono de barracão que tu conhece, principalmente tu, assim, que fala que conhece muito, assim, do interior. Dono de barracão vivia bem? Vivia. Vivia? Pros padrões da época, sim. Tipo assim, da época que, por exemplo, você morava num povoado. Nesse povoado que você morava, o dono do barracão, ele tava entre os mais ricos daquele... Entre os mais ricos. Era, né? Eram as pessoas que tinham... Vamos dizer assim, que da época, o dono de barracão sempre tinha rádio, que era rádio, né? TV, televisão. Tinha uma TV no bar e outra em casa. Não, barracão. geralmente era... o barracão era na área de casa. Ah, era assim? Geralmente era. Ah. Mas ele tinha os eletrodomésticos na época que o pobre não podia ter e quem tinha era considerado pelo menos classe média. TV, rádio, geladeira, que mais, meu Deus? Uma antena parabólica. Antena parabólica. Porque quem tinha antena Micro-ondas- parabólica era considerado... micro-ondas na época não tinha, né? Não tinha. Micro-ondas não tinha. Micro-ondas, batedeira, Essas coisas. liquidificador, alguns Liquidificador. tinha. Arno. Que, Era da Arno. que a gente eu lembro dessas coisas assim que as coisas que era praticamente básico dentro, né? Que era uma Isso. geladeira, um liquidificador era mesmo. Batedeira não era todo mundo Não tinha não. Não, batedeira só quem tinha na casa, mansão de rico. Batedeira, é isso mesmo. Né? É. O doutor. Que tinha. Deu É o bichinho querendo sair aqui. Saiu aqui, tu acredita? Sério? Aham. Fica aí, Júnior. Mas cara, tem umas pessoas... É sede. O Júnior tá com sede. Deixa eu alimentar o bichinho, viu, meu patrão? Só um momento aí. Bichinho com sede. Tem umas pessoas que fizeram fortuna assim, que a gente sabe. Não fortuna, né? Que Olha, começaram a viver bem, explorando a pessoa mais pobre, né? Explorando porque era ladrão. Todo dono de barracão tinha fama de ladrão. Por exemplo, 1 quilo de arroz. Eu vou perguntar a você. 1 quilo de arroz que se vendia no supermercado, vou botar um valor e você vai falar no barracão. Aham. Que era... Eu sei que não era isso, mas a R$1 no supermercado. Quanto era no barracão? 10. Mentira. Era isso mesmo. Aí o povo fazia conta no barracão, né? O promissório. e Isso, tudo, na né? promissória. Era desse jeito. E pagava por mês, assim. Eu tô jogando assim, sabe? Muito Isso alto. é tão quai, eu tava vendo o quai. Mas isso é verdade, mano. Era assim mesmo? Era verdade. Naquele tempo, 1 quilo de arroz era R$1, o cara vendia no barracão a 10 conto, o quilo de feijão era 10 conto, porque ele vendia no fiado, né? Aí ele já jogava, não, isso daí é pra quando você me pagar, já vai ser outro valor e tal, papapá. Eu tô na confiança, aquela história. Um biscoito recheado, você lembra que era... vendia os biscoitos recheados pequenininhos assim, Treloso. treloso, que vendia uns 4, vinha uns 4 ou era 6? 6. Você lembra que era Seis, pequeno? lembro. Era 25 centavos na época. Eu lembro desse valor. Você lembra de 25 Lembro, centavos no mercado? lembro, aham. Eu comprei a R$1,50 No barracão. no barracão fiado. Entendeu? R$1,50. Dava pra comprar o quê? 6, dava pra comprar 6. Uhum. Entendeu? E era assim ia por diante as coisas. Uma quartinha de charque, 20 conto. Sabe? Uma lata de sardinha, 6. É. E assim ia pra frente, rapaz. Tudo era muito caro. As pessoas recebiam. Tinha gente que recebia, já deixava o seu pagamento lá no barracão inteiro.
Tu é da época de... Assim, não é que seja da época, se o seu meio era dessa... praticava isso, sabe? Porque assim, pode ser que eu seja da época. Eu tenho ideia pra... Olha, meu meio era meio fudido. Meio lascado. Eu tenho idade pra isso, pra ter visto isso, mas eu nunca vi. Que é escambo que fala? Troca? Que é troca? Não. Tu nunca chegou a ver? Não. Eu não vou falar também que eu não vi, não, porque, por exemplo, o meu pai contratava uma pessoa pra fazer plantação no... Ele dava o chão. A parte do... você era latifundiário. Era rico. Você tem aqui, você pode plantar, o que plantar você tira pra você de meia e dá que um chama. pedacinho. Isso daí é de meia. Uhum. Que o povo chamava antigamente. Não, é de meia essa roça aí. Porque Mas chão... tu nunca viu isso assim? Eu tenho 1 quilo de macaxeira aqui, você... Não, ninguém trocava não. Você me dá 1 quilo de siriguela. Não tinha isso não. Porque assim... As coisas que eu vi acontecer com muita frequência na fazenda onde eu morava, tá? No povoado onde eu morava. Todo mundo fazia um roçado. Uhum. A gente morava... Roçado de quê? Roça, de tudo. Não, mas o quê? Dá exemplo. Que aqui Tá, se plantava. deixa eu voltar aqui no início. A gente morava numa usina de cana de... Uma usina, né? Que era... A usina fazia açúcar. Açúcar, etanol, álcool de posto aí. E outros derivados aí da cana de açúcar. Certo. Pitu. Não, ela só a base. A Pitu quem faz é a fábrica. Um oferecimento, Pitu. Aí nós morávamos em um povoado dentro dessa usina. E tinha vários pedaços de terra que... Mas você tem que explicar um pouquinho antes. Como vocês foram morar lá? Escravidão, meu amigo. Mas, por exemplo, a sua família trabalhava pra usina e eles davam esse chão pra vocês morarem assim, né? Eles davam, não eram obrigados pela força da lei, que nem tinha. Já era descendente de escravidão. Isso aí era passado de pai pra filho. Porque é engraçado, quando eu sei dessa história que você conta, é isso que eu também nunca parei pra pensar. De onde surgiu? Como vocês foram morar lá, entendeu? Então vou puxar mais um pouquinho. Eu já queria adiantar pra chegar no roçado. Hoje você tá com o TDAH pior que o meu. Não, é porque hoje eu estou detalhista. Querendo saber da história inteira. Então vamos lá. Tá. Vou falar da história da minha família. É bom tá? que como eu tenho um esquecimento, pelo menos agora eu não esqueço. Aí fica gravado quando eu tiver esquecido. Isso, eu vou falar da história da minha família. Agora eu vou voltar lá do princípio. Não me peça pra parar, não. Na minha família, os meus tataravós, vamos dizer assim, os pais da minha bisavó, sabe? Os pais da minha bisavó, a mãe dela era filha de um fazendeiro. E o pai dela, da minha bisavó, tá? A mãe era filha de fazendeiro. A mãe dela era filha de fazendeiro. E o pai? O pai era um escravo aforreado. Um Tomé. O nome dele era Tomé. Aí o que acontece? Eles moravam lá pro lado de uma fazenda. Não vou falar o nome pra não dar... Mas tipo, esse filho da puta escravagista miserável, não. Não dê não, palco pra esse Aí povo. O que acontece? Ela deu pro Mané. Não, Mané não, é Tomé. Ela deu pro Tomé, sabe? Engravidou do Tomé sem casar, sem nada. O Tomé era casado já? Assim? Não, era um negro alforriado, era um preto alforriado, um homem livre, vamos dizer assim, que era da entendi. época... vamos dizer que na época, quando saiu a abolição da escravatura, Tomé tinha uns 15 anos. Ah, entendi. Sabe? Quando eles se juntaram, o Tomé tinha 25 e ela deveria ter a mesma idade que ele lá em 1800 e alguma coisa. Entendi. Entendeu? Aí o Tomé pegou a sinhazinha lá e ainda a escravidão não tinha acabado nesse lugar do interior e engravidou dela. Quando o pai dela chegou, aí disse pra ela bem assim, pra Dinda, disse o seguinte: quem você tá grávida? Isso é histórico que vai passando, né? O que você ouviu, né? Isso. Quem você tá grávida? Aí ela disse, é do Nego Tomé. Aí ele esculachou com ela e disse, trancou ela em casa e disse, quando nascer a gente dá ele pro mundo. Dá pro pai, pro Tomé. Só que ela não quis, sabe? Ela não quis dar... Ela não quis dar. Não, minto. Essa história que eu tô contando não é nem os pais da minha bisavó, é da minha tataravó. Você entendeu? Entendi. Aí ela não quis dar. Aí ele expulsou ela de casa com o Tomé. Tá. Entendeu? Aí o Tomé foi-se embora com ela. Aí nasceu a minha tataravó. Tataravó. Foi embora com ela, saiu da fazenda. Aí foi morar num... Como é que ele chamava, meu Deus? Num engenho. Foi morar num engenho. Que ele chamava engenho. Aí do casamento do Tomé e dessa Dinda lá, nasceu a filha deles, que era branca, sabe? E era a única branca do meio dos pretos lá. Ah, nasceu branca ela. Nasceu branca, que era... Oh, meu Deus, como era o nome dela? Eu esqueci. Branca de Neve. Não era. Era Dinda... Esqueci o nome dela. Depois eu lembro, no meio da história eu lembro. Aí, nasceu ela.
Ela viveu lá, tipo quilombo, era um quilombo. Um quilombo. Sabe, era tipo um quilombo, mas não tinha mais esse nome porque tava todo mundo alforriado. Mas era um remanescente de quilombo, sabe, de quilombola. O Tomé vivia com ela. E teve essa filha. Eles viveram lá, morreram pra lá e teve essa menina. Como era o nome dela, meu Deus? A Dina, o nome da Dina. Esqueci, depois eu lembro. Aí ela ficou lá, foi criada. Ela foi criada como preta. Lá no meio do, sabe, no engenho, com todo mundo. Lá no engenho, ela conheceu o Mané. Sabe? Cresceu, namorou, casou, tal, e conheceu o Mané. O Mané era outro preto. Não, casou. Fala de novo. Ela cresceu, namorou, noivou e casou com o Mané. Tá, entendi. Sabe? Aí começou a estruturar a família que eu conheço. Tá. Sabe? As origens que eu conheço. Aí começa já você a ter uma liga pra... De onde eu venho. Isso. Sabe? Da minha ancestralidade. Tá. Aí essa minha tataravó casou com o Mané. Aí desse Mané nasceu a minha bisavó. Lá por volta de 1910, por aí. Não, 1910 não, acho que 1920, 1930, por aí. Entendeu? Porque eu não lembro, não tava lá, ninguém fala de cronologia. E esse engenho que eles moravam, tá? Esse engenho que eles moravam se tornou tudo parte de uma grande indústria chamada Usina Canavieira. Que ainda aproveitava os pretos da época da escravidão, que ela juntou todos os engenhos da região e se tornou uma usina. Entendi. Você entendeu? Aí todo mundo... Já era cooperativa que chamava? Era usina ainda, era né? usina. Um dono, veio um fazendeiro rico. Um dono rico. Isso, veio um fazendeiro rico, acabou a escravidão, né? Os pequenos fazendeiros da época não tinha como manter aquilo ali. Quer dizer, manter tinha. Porque imagina 400 anos sendo explorando e você só juntando dinheiro. Não queria. Aí um fazendeiro pegou e comprou aquelas terras todas em volta e criou um grande engenho. Você entendeu? E dali começou a produzir coisa básica, só como álcool e açúcar. Sempre dentro da onde você é, sempre é dentro da cana-de-açúcar, né? Isso, é a monocultura da cana-de-açúcar. Era na época. Aí, e todas as pessoas que moravam nesses assentamentos, nesses povoados, era comprado junto com o engenho. Só que eles não sabiam. Era involuntário, né? Era involuntário, eles tinham uma noção... Não tinha conhecimento de porra nenhuma, achava que estavam fazendo favor quando diziam, o doutor Zé Buceta vendeu o engenho. E a gente? Não tem problema, porque o doutor Zé Chibiu vai aceitar todos nós, ele tá fazendo favor. É o bonzinho. É o bonzinho, sabe? Aí o doutor Zé Chibiu pegava, unificava tudo isso e ele se tornava o grande dono da porra toda ali. E essas pessoas moravam lá. Geralmente era tudo descendente de escravo e tal, no qual minha família estava no meio. A gente morou num povoado. Aí pronto, aí começou desse engenho. Aí todo mundo, quando formou isso, eles saíram desses engenhos menores e iam morar todo nas fazendas. Tipo, que eram as sedes dos antigos engenhos. Você tá entendendo mais ou menos? Porque os seus... Você chama de Zé Chibiu. Zé Chibiu comprou todas as fazendinhas pequenas. E essas fazendinhas pequenas sempre tinham a casa grande, a casa principal e umas casinhas menores em volta. Bem aquela estrutura da escravidão mesmo, Bem né? estrutura de escravidão. Mesmo, isso. Né? Tinha a casa grande, uma casa melhorzinha, né? Que tinha umas 8 ou 7 casinhas menores. E terra. E muita terra. E as fazendas que tinham mais gente, sabe? Tinha a casa grande, uma casinha maiorzinha que era o do capataz, o capitão do mato, e as outras casinhas menores que eram os trabalhadores. Isso. Sabe? E essas estruturas, quando o Zé Chibiu tomou conta de tudo, ele reaproveitou. Tirou as pessoas que viviam fudidas mesmo, na beira de rio. E algumas dessas fazendas aí, eu acho que já não tem nem mais morador, porque na época eu acho que, como hoje já tem recebido a alforria, ele já... Algumas delas, os donos já tinham morrido e tudo. Acho que ele foi tomando conta, assim. Acho que muitas delas já estavam abandonadas, ele né? chegou com... Não, o que acontece? Quando aconteceu a abolição da escravatura e a alforria, as pessoas imaginam que a negada, os negros que trabalhavam como escravo, todos eles lindos e maravilhosos. Eu vou pegar minhas coisinhas e vou embora. Porque agora eu sou livre, vou fazer minha vida na capital. Não é. Não foi isso que aconteceu. Vou ser jogador de futebol.
Não foi isso que aconteceu. A vida deles continuou até 1960, 70 naquele mesmo jeito. Eu falo isso porque a minha família foi desse jeito, tá? Uhum. Eu tenho um exemplo, eu vim desse meio, desse miolo. Aconteceu a abolição da escravatura, o doutorzinho dizia, não aconteceu nada, todo mundo continua trabalhando do mesmo jeito, o que vocês vão ter agora é um lugar pra morar, que não vai ser embaixo da minha casa, que é a senzala. Vocês vão ter uma casa e vão ganhar uma parcelinha fodida de dinheiro. Os bons fizeram isso. Abriu um barracão, que é aí onde começou a história do barracão. Uhum. Todo o dinheiro que os negros trabalhavam no campo já pagava no barracão, porque ficava amarrado para sempre naquela escravidão. É assim que começou. E eu falo isso com conhecimento de causa, tá? Porque a minha família foi dependente de barracão até 1980, meu Deus, por aí. Uhum. Aí o que... Mas voltando um pouquinho da história. Aí esse Zé Chibiu, sim... só um adendo nessa história. E muitos, quando aconteceu a abolição da escravatura, para não pagar e não dar assistência nenhuma pra negaiada, que tava alforriada, sabe o que foi que fizeram? Abandonou as terras, foi embora, deixou a pretaiada lá sozinha e vendeu aquele chão todinho com ele, com os negros dentro, pro Zé Chibiu. Aham. Você entendeu? Entendi. O Zé Chibiu já era um homem mais letrado, sabe? Chegou lá como o bom, o salvador branco da história. Disse, o Zé Buceta vendeu, mas eu, Zé Chibiu, assumo a responsabilidade. Todos vocês agora vão trabalhar pra mim, vão ter um salário, vão ter uma casa, vão ter, sabe? E aí surgiu a CLT. Não! E nem CLT tinha. Olha, pra você ter uma ideia. A estrutura CLT. Olha, pra você ter uma ideia. Os meus avós, eles trabalharam a vida toda inteira, até os 60 anos. Sabe, no campo, no roçado. E se aposentaram com uns 70 anos como um full rural depois que saiu a lei do colo. Você entendeu? Uhum. 1990. Minha avó era velha. Minha bisavó era velha quando se aposentou. E disse que nem queria esse dinheiro que era da besta fera. Foi, tu falou. Vamos voltar. Aí o Zé Chibiu pegou todo mundo. A minha família que vivia os meus tataravós que viviam nesse bolo, foi um desses que foi morar num povoado desse que a gente chamava fazenda, sabe? A primeira fazenda chamava-se, vou dizer o nome não, porque muita gente pode descobrir, fazer a ligação. A gente morou numa fazenda, vou chamar Fazenda A. Essa Fazenda A gente morou durante muitos anos lá. Inclusive, foi nessa Fazenda A que nasceu a minha bisavó, a filha da Dinda com o Zé Mané, com o Mané. Aí nasceu minha avó, já a minha bisavó. Aí a minha bisavó nasceu negra, já era preta. Porque quem era preto? O Mané era preto. O Mané era preto. Ah, entendi. E a Dinda já era, vamos dizer, mestiça, mas era puxada mais pra branco, que ela era branca mesmo. Tinha De uma pele foto. branca, né? É, de pele branca, cabelo liso, era branca, sabe? E naquele tempo não tinha aquela história de... Fenótipo, né? Não, a autodeclaração. Ah, sim. Mas por fenótipo, será que ela era branca mesmo? Era branca mesmo, Era as branca, fotos né? dela. Tem, os tracinhos era branco, né? Pele branca, nariz fino, então, desse cabelo jeito liso. assim, se tivesse até autodeclaração, ela não... Não passava no crivo. Talvez... Ela não passava. Talvez fosse pelo meio que ela vivia, né? Pela situação e tudo, talvez alguém aceitasse. Ela tá dizendo que é preta? Ah, beleza, é preta. É, preta. Veio de quilombo é quilombo. Né? Aí tá. Aí nessa fazenda que a minha bisavó nasceu, já foi onde começou... Eu nasci também nessa mesma fazenda, pra você ver quantos anos essas pessoas trabalhavam. Tu nasceu nessa fazenda? Porque eu nasci nessa mesma fazenda. Na mesma fazenda? Nessa mesma fazenda. Dessa da tua bisavó? Da minha bisavó. Porque imagine só, a minha bisavó... Aí os engenhos mudaram, sabe? Depois, aí trabalhou muitos anos nos engenhos, os meus tataravós, aí mudaram pra usina. Sabe a nomenclatura correta? Usina de cana-de-açúcar, usina canavieira, sabe? As usinas, sabe? Esse nome mudou, será por conta dos equipamentos que foram... Isso, porque já começou a ficar mais industrializado. A mão de obra foi saindo um pouco mais, né? No caso, a mão de obra, ela saiu... De algumas áreas que eu tô falando. De dentro... Sabe? Da indústria. Porque o cortador de cana sempre... O cortador continuou. As profissões que tinha era o limpador de cana, o cambiteiro,
os cabos, os administradores, os apontadores, os adubadores. Porque aquela profissão lá que tinha o caldeireiro é uma profissão nova, né? Os caldeireiros eram os que ficavam antigamente dos engenhos. Os caldeireiros eram as pessoas que cuidavam dos caldeirões do melaço. Do melaço. Isso. Aí com o passar do tempo, a caldeiraria foi evoluindo, aí se tornou aquele monstro que é tudo mecanizado. Ah, tá. Então é isso aí que Aí tá... os caldeireiros que cuidavam do melaço, do tacho, do melão, que ficavam trabalhando dentro do engenho mesmo, bruto, sabe? Eles foram substituídos, nem aprimorados foram. Eles foram substituídos pelos técnicos em caldeiraria, que eram os que fundiam ferro. Porque na época, porque teve uma época que caldeireiro é uma profissão que dava um bom dinheiro, né? Lá, na usina, sim. Sabe? Porque a gente conhece... Os caldeireiros são tipo serralheiro da vida. Você sabe? É o que trabalha com ferro, que molda, que faz essas coisas. E que, querendo ou não, com o tempo também foi perdendo, né? Que não foi uma profissão que, se você só ficou naquilo, não foi uma profissão que você pôde vir até hoje. Olha, nesse caso... É muito específico, né? É muito específico, mas ele tem uma variante, porque os Mas ele se formava dentro ou fazia um curso fora? Fazia curso. Fora? Fora. Ou dentro da própria usina? Fora da usina. Parece, se eu não me engano, até no Senac tem. Porque a caldeiraria puxa um pouco pra metalurgia. Ah, tá. É muito parecido, mas tem uns adendos que eu não vou saber explicar bem. Eu só sei que a origem é essa. Que os caldeireiros... Tanto é que a outra fazenda que eu morei era só dos caldeireiros. Ah, tá. Que tu vai chegar nessa fazenda aí. E ainda vou chegar lá. Era só dos caldeireiros, que era um nível acima. É isso aí, pessoal. Próximo programa. Mentira. Um nível acima. Aí o que acontece? Aí a minha avó trabalhou durante... A minha bisavó teve ela, tal. Aí morreu o Manel, meu bisavô... O meu tataravô morreu. Teve a minha avó. Tem uma história muito sombria um pouco da minha bisavó, que eu vou deixar para outro programa. Aí a minha bisavó casou com um homem, que já era um homem branco, também. Que já é de uma outra família, que tinha posses também, sabe? Só que a minha bisavó... Era uma pessoa muito geniosa. Braba. Era uma nega braba, pequena e braba. Teve 3 filhos com ele. Deixa eu ver. Não, teve 4. 4 filhos. 4 filhos. Tanto é que o sobrenome deles é tudo puxando pra essa família. Porque o sobrenome da Dinda, a primeira lá de lá, ela nem pegou. Foi perdendo no meio do caminho, Foi perdendo no meio do caminho. Sim, a minha avó, ela não tinha nem sobrenome. Pra você ter uma ideia. Nem documento ela tinha. Ah, entendi. Sabe? Como muitas pessoas da geração dela que vieram pós. Olha, isso pouca gente sabe, mas uma geração após a abolição da escravatura, da escravidão, desapareceu. Sabe? Até por nome mesmo. Até por nome, porque eles existiam no físico, mas pra sociedade não existia, porque não tinha registro de nascimento. Porque, cara, Mano Jota, veja só. Quando aconteceu a abolição da escravatura, ninguém foi lá no final do mundo pra dizer, você é preto? Agora tá alforriado, tá? Seu nome agora vai ser Zé da Silva, como o povo diz, que surgiu. Não. Aquelas pessoas ficaram esquecidas e jogadas lá. Foram vendidas para outros ricos proprietários de terra e sem nome. E os filhos dela, pelo menos umas 2 gerações depois da abolição da escravatura, ficaram no limbo. Você entendeu como é? Tipo, a minha bisa. A minha tataravó. Ela já não tinha registro. Porque ela era filha de pessoas diferentes, vamos dizer assim, um branco e uma preta. Casou com o Mané, que também já não tinha registro. Sabe? Que era alforriado também. Era alforriado, mas não tinha documento nenhum. Teve a minha bisavó, que a minha bisavó não tinha registro nenhum. Tanto é que o nome dela pegou do marido que ela casou, que já era um homem que tinha nome e sobrenome, vamos dizer assim. Sabe? E os filhos dela foram desse jeito. Ela, Maria Chuí, os filhos Amélia Chuí, Zefinha Chuí, o outro era Zé Chuí primeiro e Zé Chuí segundo. Desse jeito. Aí foi aí que nós começamos a existir. A minha família, tá? A minha família começou a existir no papel. Depois disso aí. Depois disso aí. No caso, depois da tua bisavó. Bisavó. Aí nós começamos a existir no papel. Quantas gerações antes de tu? 3. 3 gerações antes de mim.
Minha mãe que e minha foda, avó, né? exato. Pra você ver, isso daí, e pra você ter uma Isso ideia. na Europa, você pega a história das pessoas, ela tem 6, 7, 8, 9. Olha lá, eu tô falando de Não, pessoas que. séculos. Coloque séculos Não, aí. eu tô falando daquelas pessoas que. Da minoria europeia. Eu tô falando daquelas Isso. pessoas que ela não tem nem muito nome. Ela ainda consegue pegar uma árvore. Eu já ia Genealógica. falar ginecológica. É, que vem Do do priquita priquito. mesmo. Pega e consegue, né? Pegar ali a família e dos mais pobrezinhos, 4, 5, 6 gerações. E tu tá falando de 3 gerações. 3 pra gerações, trás. exatamente. A minha mãe, a minha avó, a gente começou a existir a partir da minha bisavó, porque ela deu a sorte, né, de conhecer um homem que assumisse, porque ainda Aham. tinha isso também, tá? Tinha isso também, Um né? homem branco casar com uma mulher preta naquele tempo era só por amor. É isso mesmo. Porque ele só usava, abusava e ia embora. É. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Aham. Aí ele casou com ela, teve esses 4 filhos, só que ela era muito geniosa. Aí disse que ele deu um tapa numa filha mais velha dela, aí ela deu uma surra nele e expulsou ele de casa. No marido. No marido. Que bateu no filho deles dois. Que bateu no filho dos dois. Aham. Sabe? Disse que ela deu uma tapa. Não foi nem uma surra, foi uma tapa na filha mais velha, na minha filha. Aí ela disse que na filha dela ninguém batia. Deu uma surra nele. Aí é outra história que eu tenho pra contar, porque disse que pra soltar os dois tiveram que chamar uns 8 homens, porque quando entraram dentro de casa, ela tava agarrada nele e ele agarrado nela. Pra soltar. A bicha era bruta, né? Era? Pra soltar, apartar os dois. Aham. Sabe? Isso daí eu tô falando da história, a história do lado da minha mãe. Sabe? Isso da história da minha mãe, da mãe da minha mãe, Essa história toda que tu tá contando é da parte da tua mãe, né? da minha mãe Uhum. mãe e da mãe da minha mãe. Porque vem ainda o pai da minha mãe, que é outra história mais cabeluda ainda. Você entendeu? Aham. Aí pronto, teve 4 filhos. Desses filhos, a mais velha, assim, aí separou, os filhos eram tudo pequeno, tipo escadinha. 7, 8, 8, 7, 6, 5 anos. Aham. Os filhos, tudo pequenininho. A minha bisavó criou os 4 filhos de idade de casar, não casou nunca mais e disse que o homem só dava dor de cabeça. Mas peraí, a tua bisavó, a que tava agarrada com o teu avô, com o Com teu bisavô. bisavô, ela se separou dele? Separou, ela botou ele pra fora de casa. Cara, imagina isso, há 3 gerações atrás, onde o Naquele divórcio, tempo, onde a mulher isso. desquitada era feia. Imagina a força que a tua bisavó não tinha. Mano Jota, porque imagine só, ela carregava o grito do oprimido. É isso mesmo. Uma mulher, ela já vinha de uma geração, porque ela foi currada a vida inteira. Nem nome, nem sobrenome ela tinha. Aham. Ela tinha raiva, ela tinha ódio, ela tinha amor, que casou com ele, né? Que não foi por qualquer coisa, porque uma mulher preta casar com um homem branco naquele tempo também era outra história. É. E ainda vem a questão da aceitação, porque o povoado que eu morava era o contrário, era majoritariamente preto. Aham. Vamos dizer assim, que tinha 20 casas no povoado. Era 15 casas de preto É. e 5 casas de branco, Uhum. sabe? Esse meu avô era um cara de nome, era tipo vamos dizer assim, que era um engenheiro agrônomo da época. Ah, aham. Não, o engenheiro agrônomo eu acho que é um cargo muito alto, mas ele era filho de engenheiros agrônomos, que ele tem um sobrenome até melhorzinho. Entendi. Você entendeu? Aham. E ela não quis. Ela botou ele pra casa, tanto é que ele voltou pra casa dos pais. Tu sabe da história dele depois disso tudo? Não, porque a minha mãe ela só conta que via ele poucas vezes quando ele ia visitar a filha dele. Que no caso ele é avô da tua mãe. Ou é bisavô da tua mãe? Ele é avô da minha mãe. Avô da tua mãe, Avô né? da minha mãe. Aí Isso. diz que depois da separação, ele sempre ia visitar os filhos. E Ah. quando ele ia visitar os filhos, ele era homem. Eu acho que ele era um homem muito homem, Uhum. sabe? E ele era um homem branco privilegiado pra época. Imagine isso há Eu acho que ele gostava da tua bisavó. 80, 90 anos atrás. Eu digo 80, 90 anos porque esse foi mais ou menos a idade que ela morreu. Uhum. E mais já se passou uns 20 anos. É isso. Você entendeu? Aham. Há 80, 90 anos atrás, dava que ano? 1930, 1940, por aí, não é Por isso? aí, é isso mesmo. É muito tempo atrás. É. Aí ele vinha visitar sempre os filhos com frequência. E quando ele ia visitar, ela não queria ver ele. Tipo assim, o Zé Chuí tá aí. Tinham outras pessoas que conheciam ela, porque ela era uma mulher forte pra criar 4 filhos naquele tempo sozinha, né? Dizer bem assim, ó, o Zé Chuí tá aí. O Zé Chuí disse que vai vir ver os meninos. Aham. Aí ela, quando? Tal dia. Aí no dia que o Zé Chuí chegava, ela ia pro roçado.
Porque ela, além de trabalhar no roçado, na cana, limpando mato, ela tinha um roçado que ela cuidava. Aham. Que é onde a gente vai chegar lá na frente, que você quis saber da história inteira. Aí ela ia pro roçado e deixava os meninos em casa, pra ele ver. Aí ele vinha sempre com um presentinho, com alguma coisa, ficava com um diazinho, uma horinha, não sei ao certo. Isso é a história que a minha mãe fala. Que a mãe dela já falava pra ela. Uhum. Que o papai, quando vinha visitar a gente, a mamãe não queria nem ver ele. Sabe? Aham. Aí diz que ele não casou de novo, novamente, ele não teve novos filhos. Morreu, ninguém sabe como. Ah, ele não casou novamente? Não, né? não casou. Por isso que eu acho que ele gostava dela. né? E os pais dele não queriam saber dela nem dos netos, porque é tudo misticinho, né? Pra Isso. época, Aham. eu acho. Isso. Aí o que acontece? Ela criou os 4 filhos, tal, beleza. Aí a mais velha, que é a minha avó, casou com meu avô, Uhum. sabe? Aí quando ela casou com meu avô, ela teve 16 filhos. 16. Uhum. Desses 16, vamos colocar de baixo pra cima, a terceira é a minha mãe. Você entendeu? Aham. A terceira é a minha mãe. Aí quando a minha mãe já casou e teve filho, a minha mãe ainda teve nessa mesma, a minha mãe teve nessa mesma fazenda. Eu e minha irmã do meio. Na mesma fazenda dessa história toda. Isso, dessa história toda, que a gente mudou, tinha 6 anos quando a gente saiu dessa fazenda. Uhum. Aí foi pra outro lugar. Entendeu? Pra outra fazenda que fazia parte do mesmo grupo. Da mesma usina de cana-de-açúcar da Aham. época. Tá, então eu vou contar a história, então eu vou encerrar por aqui, vou contar a história que a minha avó cresceu Aham. e casou com meu avô, Aham. tá? E antes de eu falar, ainda tem um adendo nessa história aí. Quando a minha avó casou com meu avô, o meu bisavô tava no casamento. Ele era casado? Não, o meu bisavô, Teu bisavô. que tava no casamento. Ah, entendi. Diz que foi uma logística que tiveram que fazer, porque era aqueles casamentos de interior, tudo feito na rua, mas tinha que casar de branco, porque era pura, aquela história toda. Pra ele, Aham. pra minha bisavó e eles não se encontrarem. Tipo, Zé Chuí tá daquele lado, leva a Maria pro lado de lá, porque ela não queria. Era aqueles ódios eternos que tinha, sabe? Imagino. Era uma coisa muito de louco. E morreram assim, Morreram assim, intrigados. intrigado. Tu sabe qual foi o motivo? Só por conta dessa pisa mesmo, essa briga, esse tapa? Será que só foi É isso? porque assim, disse que a minha avó, a que levou Porque tapa, existe muitos segredos de família que não vai Isso. passando, né? disse que a minha avó era criança, tinha 8 anos de idade, mas ela tomava conta da casa, que era muito comum antigamente. Aham. Você entendeu? E essas crianças que tomavam conta da casa, com 8 anos, cozinhava em fogão a lenha, lavava roupa e Fazia tudo. louça em rios, que Aham. ficava a 2, 3 quilômetros de distância, Aham. tá? E como meu avô, como meu bisavô e minha bisavó trabalhavam fora, no roçado, como é que chama, Deus? No campo, vou dizer No assim, campo. sabe? Eles vinham pra casa sempre na hora da janta, que eles nem almoçavam em casa, eles já levavam a marmita pronta, Uhum. os boia frias, Ah, sabe? aham. Ele levava o de comer pronto, e quando chegava por volta antes do anoitecer, aí tem a janta deles, Uhum. sabe? Aí diz que numa dessas, a minha vó, que era criança ainda, ela sempre, quando ele chegava, a janta já tinha que estar pronta. Aí um feijão, um arroz, sabe? É. Uma carne seca que ficava pendurada lá nos fogão a lenha. E quando o meu bisavô chegou em casa, ela tinha queimado o feijão. Aí ele perguntou o que ela estava fazendo que deixou o feijão queimar. Essa é a história que disse Que foi contada, que né? foi contada. Uhum. O motivo que ela deixou o feijão queimar. Porque eu acredito também que feijão era caro, dava tempo, sabe? Tudo isso. Aí ela disse que tava brincando. Olha, cara. 8 anos de idade. Com 8 anos ela disse que tava brincando com os meninos lá fora, esqueceu do feijão na labareda do fogão a lenha. Imagine. Cada chama. Queimou o feijão. O fogo comeu o feijão, a panela de barro, tudo. Disse que tava seca lá a panela e o feijão queimou. Uhum. Aí ele perguntou, ela disse que tava brincando. Uhum. Aí ele pegou e deu uma tapa nela. Um tapa. Disse que foi ela. A minha mãe disse que a própria vítima da história disse que foi isso que aconteceu. Uma tapa que ele deu na bunda dela assim. Não faça mais isso. Ela disse que nem doeu. Tanto. Sabe? Aí disse que quando a minha avó chegou, a minha bisavó chegou,
Aí disse que ela tava com o olhinho vermelho. Que Uhum. a mãe da minha mãe também era branca. Tava com o olho vermelho. Aí a minha bisa já perguntou o que tinha acontecido. E ele... eu não sei o que tinha os pais de antigamente, que tinham uma autoridade sobre os filhos, que eles não mentiam, Aham. né? Era. Aí ela disse, não, o papai me bateu. Aham. Que ela não mentiu, né? Isso. Aí disse que ele foi tomar satisfação com ela. Aí disse que começou. Um dizia uma coisa, outro só que não. Ela foi tomar satisfação com ele. A minha bisavó foi tomar satisfação porque ele tinha batido na filha dela, Aham. sabe? Aí começou uns entreveros pra lá, que começou, papapá, terminou, foi se voando, facão pro outro, e os dois engalfinhados tiveram que chamar o povo da roupa. As crianças foi pedir socorro pra desengalfiar os dois, Aham. entendeu? Só que hoje eu entendo, porque tem uma história sombria da minha bisavó que eu falei pra você, que tem. Que depois eu conto, que ela era muito protetora por conta disso, com os filhos, sabe? Porque quando o pai dela... Isso vai ser outra história que eu vou contar em outro programa também. Em outro programa. Eu acho que esse programa ficou bem legal até aqui. O que aconteceu. Aí tá, então eu vou ficar devendo pra você. Já depois da minha avó adulta, Aham. tá? E também a história da minha bisavó. Você acha que o próximo programa dá pra chegar até a tua linhagem? Tá, né? Em 1 hora. Não é porque eu resumi bastante, que foi só a história que eu contei. Não, isso é tudo muito bem resumido. Aham. Resumido assim, de história que contaram, que vai passando, que, Aham. sabe? Aí É. tá muito bem resumido. Entendi. Aí pra chegar até mim, aí já vai chegar numa fase que eu, mais ou menos eu lembro Aham. do que aconteceu. Porque eu, como conheço agora mais ou menos algumas coisas, aí eu acho bem interessante. Até pra gente fazer um outro programa falando sobre isso. Então, aí eu ainda tem a história da minha bisavó, a história oculta da Maria Chui, Aham. sabe? Aham. Tem a história do meu avô, do marido da minha avó, Aham. que também é outra história cabulosa, que o bicho era um xamã das trevas, brabo, chato, loucão. Dá pra gente. Só que ele me amava, meu vovô me amava. Mas dá pra gente gravar outro programa então com isso. Sabe, né? aí tem essa história dele. E tem a história da minha mãe também, que é uma história muito bonita também. Mas vamos deixar para outro programa Vamos sim, mas só pra resumir, isso daí que eu quero dizer pra você, ainda falta falar a história do roçado pra falar do escambo. então? Esquecemos do escambo, né? Pra chegar, que você pediu pra voltar. Não, Foi. mas como? É. Ah, eu tô explicando pra você. Aí até chegar a minha geração eu já lembro mais, assim, porque eu parei mais ou menos de onde eu vou ter uma noção. Não, mas é muito legal a gente gravar programa assim, lembrando da... Principalmente você que tem umas histórias assim, que você lembra muito, é muito rico em detalhe. A minha vida não teve tanta riqueza e detalhe. Meu amigo, você é latifundiário, propriedade de terras urbanas, não é nem terra rural, porque antigamente a gente comprava um alqueire de terra por um porco. Você chegava com um porco e um jumento e dizia, ô meu patrão, me venda aqui esse alqueire de terra. A gente não comprava em alqueire não, a gente comprava em légua. Aham. Me venda aqui essa légua de terra que é 6 mil metros quadrados né? de terra. Você tem o que aí? Não, tem essa carroça, esse jumento. Então me dê, fechado meu patrão. Não. Pronto, era assim. Aham. Não, mas dá pra gente contar essas histórias todas. E ainda falta também o dono contar a história do dono da usina, que recentemente teve atualizações. Isso e o final da vida dele, né? Então é isso, né, gente? É isso aí, meu patrão. É isso mesmo, então, seu Cláudio? É Então, isso aí, a meu gente amigo finaliza, Jota. por não ficar tão grande por aí pra plataforma, a gente finaliza esse. Então daqui a pouco já vem a parte 2. Beleza, então. Beleza? Vamos mandar um abraço pra todo mundo daqui? Vamos mandar um abraço. Gostaríamos de agradecer a todos os ouvintes desse programa. Curta nossos... O quê? Nossos episódios. Curta nossos episódios, comente. Nos siga no Spotify, nos siga no YouTube, Spotify, o YouTube. nas redes sociais, né? No Quai, Instagram, No TikTok, no TikTok, em todas as redes aí, pessoal. em todas as redes. Estamos aqui sempre, então tá terminando agora a parte 1. Na parte 12 ele vai contar a segunda parte da vida dele, então. É Outro pequeno trecho, beleza. Isso mesmo. Então até já já. Fecha a conta e passa a regra.